A coleção Op Art em preto, branco e vermelho traz a ilusão de ótica imponente, enérgica e pulsante. Tendo como inspiração visual as obras da artista Edna Andrade, as cores e as linhas retas são os principais pontos de trabalho. Nas formas, a coleção brinca com o movimento junto com a rigidez estruturada. Assim, tudo tem forma geométrica, reta, mas essas formas trazem movimento pela ilusão de ótica. Nas cores, o preto, branco e vermelho são as cores que trazem o maior contraste, junto com um ponto de encontro colorido, uma energia no meio do acromático. Além disso, formas espelhadas, opostas ou em funil, encontro, são exploradas para dar vida a uma coleção sexy e ousada. A coleção Op Art em preto, branco e vermelho é uma coleção inspirada nos trabalhos da artista Edna Andrade. Ela é uma artista norte-americana que fez pinturas que são características do movimento Op Art, que utilizam muita ilusão de ótica. Seus trabalhos são aparentemente simples, utilizam poucas formas geométricas, como algumas linhas, quadrados, triângulos, só que no final o espectador sempre é sugado pelaquela energia que ela passa, justamente por trazer uma ilusão que mexe com os nossos sentidos. Ou seja, ela estava mais preocupada com a psicologia da percepção do que com a expressão ou a narrativa daquela obra. A ilusão de ótica engana os nossos sentidos. Ela traz uma percepção que as obras são em 3D ou que estão se movimentando, quando na verdade elas são obras planas e estão ali sem nenhum movimento, totalmente estáticas. Na coleção Op Art em preto, branco e vermelho, algumas imagens das obras de Edna Andrade foram selecionadas que destacam alguns elementos da percepção, como o movimento, a pulsação ou as questões da oposição e do funil. Dentro dessa lógica visual da questão geométrica, a ideia é trabalhar as cores, o preto, branco e somente a energia pulsante do vermelho dentro desse acromático, utilizando formas estruturadas, formas que trazem movimento e formas que sejam impactantes. Através disso, a gente consegue criar uma coleção que é ao mesmo tempo sexy, ousada e que é envolvente, justamente porque ela brinca com a nossa percepção visual. Para fazer essa coleção, a gente também buscou uma referência do meu passado. Quando ainda era criança, fiz um trabalho para a escola que era justamente fazer uma ilusão de ótica, representando como se fosse uma obra de um artista Op Art, mas no caso a artista era eu. Foram dias de trabalho até conseguir fazer os quadradinhos ficarem bem certinhos e trazer essa ilusão de ótica. É claro que nem se compara a todas as obras dos artistas desse período. Era simplesmente um experimento mesmo para brincar com sentidos, mas faz o efeito total da questão da opticidade, que é justamente trazer esse movimento, essa ilusão, esse 3D. Oi, eu sou a Lara e eu vou explicar um pouquinho do desenvolvimento da nossa coleção. A corrente artística que a gente escolheu trabalhar foi a ilusão de ótica, e por isso os nossos modelos contam bastante com as formas geométricas. Então a gente busca trazer linhas, modelagens retas, essa forma mais rígida. Mas como a ilusão de ótica não é apenas essa forma rígida e formas geométricas, tem também um movimento, a gente teve que trazer isso para a nossa coleção. E a gente optou por trazer esse movimento no tecido, um tecido mais fluido, mais leve, para dar esse contraste entre a rigidez das formas geométricas e a fluidez dos movimentos. Todos os 3 looks da nossa coleção são compostos por 3 cores principais, o preto, o branco e o vermelho. Então todos eles têm um pouquinho dessas cores. O primeiro modelo que a gente desenvolveu foi esse vestido. Ele foi inspirado na obra Torsion, da Edna Andrade, e a gente busca trazer nele o oposto. Então nós temos um vestido bem reto, com uma modelagem bem definida, gola alta, onde a gente cria uma ilusão de ótica com linhas que saem das extremidades desse vestido. Então, linhas que saem da parte superior em uma direção e linhas que saem da parte inferior na direção contrária, criando essa ideia de oposto. O segundo look também é um vestido, mas dessa vez a gente traz ele de forma mais estruturada. Então a gente mantém as linhas bem retas, mas dessa vez não em forma retangular. A gente traz angulação para esse modelo, por isso esse vestido tem essas pontas. E a ideia principal desse vestido é trazer uma ideia de funil.
Então, a gente tem linhas retas na parte superior e na parte inferior do vestido que se unem ao centro, dando exatamente essa ideia de funil. A parte superior desse vestido, ele é bem decotado e tem algumas curvas, algum movimento. Então, esse vestido entra bem em contraste com o movimento na parte superior e a rigidez na parte inferior do vestido. O nosso terceiro e último look é um conjunto de um cropped com uma saia, e nesse conjunto a gente busca bastante esse contraste. Então o cropped é bem rígido e a saia é bem fluida. Nós montamos o modelo com as duas peças, mas nós trouxemos o cropped separado. Por quê? Porque o cropped é a única peça desse modelo, desse conjunto, que traz a ilusão de ótica de fato. Então a gente quis trazer ela de forma bem clara para que vocês pudessem entender melhor. O cropped na parte central, ele tem quadrados, então a nossa ilusão de ótica é feita por quadrados. E as mangas, elas são bem estruturadas, bem rígidas, mas elas são amplas, elas têm volume nessa modelagem. Em contrapartida, a saia é bem fluida, então é uma saia plissada, um tecido bem leve, que a gente buscou justamente para trazer esse contraste. Então toda a nossa coleção, a gente busca trazer o contraste entre a rigidez e o fluido, que é justamente essas duas coisas que em conjunto criam a ilusão de ótica, que seriam as formas geométricas e o movimento. Então é essa a nossa coleção, são esses os nossos modelos que nós criamos, e eu espero que vocês tenham gostado.